Esse domingo abençoado, começando mais uma semana na presença do Senhor, buscando a sua palavra, buscando o entendimento na sua verdade. Estamos aqui mais uma vez como adoradores que têm sido chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Queremos terminar esse dia assim, na presença do Senhor, e que Ele seja servido através da adoração sincera dos seus filhos nesta noite. Queridos, nós que estamos aqui, mesmo que ainda não presentes, mas unidos em um só coração, nós estamos aqui como o povo de Deus, a Igreja de Cristo. Estamos aqui para o adorar. Por isso, vamos desde já pedir a Deus que Deus esteja preparando nossos corações e mentes para que a nossa presença aqui seja uma presença que agrade o coração de Deus. Mesmo aí em sua casa, em seu lar, entenda isso. Nós separamos esse tempo para estarmos adorando ao Senhor. E nós vamos começar esse momento lendo a palavra do nosso Deus, Salmo 63. Se você deseja nos acompanhar, abra sua Bíblia, Salmo 63, buscando a Deus. Nós estamos aqui para buscar a Deus, para o adorar, para o bendizer, para reconhecer os seus atos de justiça, para reconhecer cada dádiva derramada sobre as nossas vidas. O salmista diz assim no Salmo 63, um salmo de Davi: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram uma vida para destruir abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. A mentira, a falsidade, o engano, a maldade nunca vai prevalecer. Por mais que aos nossos olhos humanos nós possamos ter essa compreensão, e é claro, porque a maldade tem se avolumado sobre a face da terra. Mas, queridos irmãos, maior é o que está conosco. Maior é o Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. O Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus de verdade, o Deus da pureza, da santidade. O Deus que tem nos revelado os valores do seu reino, que tem sido a alegria de nossas vidas. O Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Vamos, irmãos, orar nesse momento. Nós estamos aqui para encerrar esse dia diante de Deus, diante da sua palavra. E é claro, com um desejo ardente de ouvir a palavra, de assimilar a palavra e de colocar a palavra em prática no nosso dia a dia. Por isso, esse momento é muito especial. Na verdade, cada momento que nós nos colocamos diante da palavra do Senhor é um momento muito especial,
porque Deus está falando. Não é homem que está falando, é Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que nós, pela graça dele, conhecemos e fomos salvos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, não é de qualquer forma, ansiosamente, com expectativa, com desejo, com a clareza de que estamos na presença do Deus vivo, o Todo-Poderoso. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, eu Te contemplo nesse santuário, a minha vida que pertence a Ti. Aleluia. Louvemos ao Senhor, irmãos. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado porque pela manhã já meditamos na Tua palavra e agora o Senhor nos concede chegar ao final desse dia na Tua presença. Oh Pai, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais, mas acima de tudo espirituais. Estamos aqui, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Somos salvos em Cristo Jesus. E por mais que a nossa caminhada nesse mundo seja difícil, dura, exija, mas Pai, maior é a Tua graça, maior é a Tua bondade, as Tuas eternas misericórdias. Por isso queremos terminar esse dia não com o coração pesado, angustiado, ressentido. Não, mas queremos terminar esse dia com alegria, contentamento, cheios de fé, de esperança. Até porque o Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil. Nesse mundo nós vamos passar por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, assim como o Senhor Jesus Cristo e tantos homens e mulheres que o Senhor tem levantado sobre essa terra para, ó Pai, glorificar o Teu nome. E nós fazemos parte desse povo e queremos viver como esse povo vive, o povo de Deus, a igreja de Cristo. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Pai, agora também Te rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. A Tua palavra é poderosa, a Tua voz é poderosa, Pai. E cremos que se nós estamos aqui diante da Tua palavra, é porque o Senhor quer ministrar esta palavra ao nosso coração. Que haja quebrantamento, que haja humildade, humilhação aos Teus pés, que haja reconhecimento de falhas, de pecados, mas que haja o desejo ardente do arrependimento sincero e o voltar à Sua palavra. Por isso fale, Pai, prepare os corações. Também prepare os corações daqueles irmãos que posteriormente estarão, ó Pai, assistindo esse momento. Também abençoe suas vidas, suas famílias. E não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, Deus está falando ao teu coração. Esta palavra é uma palavra ao teu coração. Não fique imaginando que essa palavra seja para alguém. Primeiramente é para a tua vida, para o teu coração. Por isso, Pai, faz a tua obra. Nós rogamos em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos, Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Desde já nós agradecemos a Deus por esses irmãos incansáveis que estão aqui conosco em todos os trabalhos. Estou vendo por aqui a nossa irmã Elisângela, a nossa irmã Ruth, a nossa irmã Renata, a nossa irmã Lívia, a nossa irmã Nelly, a nossa irmã Guilmar, Devanilda também está conosco e outros irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos.
Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Palavra do Senhor ao teu coração. Carta aos Romanos, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Aqui em minha Bíblia, o tema desse texto é: o dia está próximo. O dia está próximo. Carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14. Carta aos Romanos 13, do versículo 11 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Irmãos, eu estava lendo esse texto e veio à minha memória uma entrevista dada por um deputado, aliás, naquela época um deputado, hoje essa pessoa, esse homem não é mais um deputado, inclusive não está nem mais em nosso país. Mas esse ex-deputado, naquele momento, um deputado, alguém que ocupava um cargo que o fazia representante de uma sociedade, ele dá uma entrevista e a repórter ou a entrevistadora pergunta a ele, praticamente no final da entrevista: 3 coisas que você faria se o mundo tivesse data para acabar. Essa foi a pergunta, com todas as letras e palavras. Então aquela repórter pergunta àquele que naquele momento era um deputado de nosso país: 3 coisas que você faria se o mundo não tivesse data para acabar. Estou reproduzindo aqui palavra por palavra. Abre aspas. Primeiro, eu pediria perdão a todo mundo. Primeira coisa, eu pediria perdão àquelas pessoas que porventura eu ofendi, eu prejudiquei, enfim. Segunda coisa, eu usaria todas as drogas, todos os tipos de drogas ilícitas que eu não usei até agora por ilicitude. Por ser um ilícito. E a terceira coisa, eu faria muito sexo com todo mundo que quisesse, homens e mulheres. E ainda, tomado por um êxtase naquele momento, ele também disse: até porque eu não sei se existe o céu ou o inferno. Por isso eu quero fazer tudo isso.
Também ele disse o seguinte, que ele daria muito amor às pessoas. E a minha pergunta é, que tipo de amor? Como também ele disse o seguinte, no finalzinho, hedonismo total. Hedonismo total. Hedonismo é o pensamento que diz que o homem precisa, para ser feliz, satisfazer todos os desejos da sua carne. O hedonismo é esse pensamento. É o pensamento que diz que o homem precisa buscar os prazeres da vida para que a sua vida tenha sentido. Para que ele possa experimentar a alegria e a felicidade. Irmãos, é triste. E nós não nos referimos a isso com desprezo. Não. Com tristeza. Com tristeza, porque isso revela claramente aonde tem chegado a humanidade. E hoje nós vivemos, segundo muitos, nós vivemos numa cultura, uma cultura ocidental, uma cultura que é dominada pelo conhecimento, pelas ciências, pela tecnologia. O homem secularizado, isto é, o homem que não teme a Deus e que se vê como centro de todo o universo, lá está também no centro de todo o universo o orgulho, a presunção, a pretensão, a vaidade. Não é isso que essa humanidade pensa? Não é isso que essa humanidade pensa, que ela está num patamar superior em relação às sociedades anteriores? Temos conhecimento, temos inteligência, somos articulados, mas, irmãos, uma entrevista como esta, essas palavras, esses desejos, nada mais isso é do que a humanidade distante de Deus. Esse tipo de discurso, esse tipo de pensamento, esse tipo de estilo de vida revela, na verdade, o que é uma humanidade divorciada de Deus, separada de Deus, sem os valores da palavra de Deus. E quando esse ex-deputado, naquele momento, ele se refere a esses 3 desejos, podemos dizer assim, últimos, na verdade, ele só está potencializando aquilo que já está dentro do seu coração. O que ele já vive no seu dia a dia, o que é o seu estilo de vida. Quando ele fala em usar todas as drogas, em ter todo tipo de relacionamento sexual, isso na verdade já revela o que é a sua vida. Até quando ele diz que deveria pedir perdão, dá a entender que até aquele momento ele não se via nessa necessidade. Então, tudo isso revela o que é a humanidade decaída. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é isso. E aí, irmãos, quando nós lemos um texto como esse, aliás, você vai poder perceber isso. É impressionante como a resposta desse ex-deputado, é impressionante como a resposta dele ao se referir a essas 3 últimas coisas que ele faria se o mundo tivesse uma data para acabar. Você vai perceber que o que ele se referiu justamente está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Só que está aqui de uma forma totalmente contrária ao que ele disse.
Porque ele, se soubesse a data do fim desse mundo, ele queria fazer, na verdade, em boa parte, tudo aquilo que aqui Paulo, se referindo ao fim do mundo, está dizendo que nós devemos repudiar. E é claro, repudiar não só porque Deus voltará na pessoa de Cristo a qualquer momento, porque na verdade isso já precisa ser o nosso estilo de vida, já que nós nascemos de novo. Mas eu fiquei impressionado, irmãos, ao ler esse texto e perceber a ligação. Primeiro, aquele ex-deputado, naquele momento, ele disse o seguinte: olha, se eu soubesse que o mundo acabaria em tal dia, primeiro eu pediria perdão. E é interessante que nesse texto, quando Paulo também fala para a igreja se preparar para a vinda, para o retorno de Cristo, aqui Paulo diz o seguinte, que nós devemos viver não em discórdias e ciúmes. Isto é, que nós devemos renegar os maus relacionamentos doentios, falta de amor, falta de perdão, falta de compaixão, falta de solidariedade. E é interessante que aquele ex-deputado, ele toca sobre isso porque ele fala que pediria perdão. Alguém que pede perdão a alguém porque sabe que falhou com esse alguém. Triste porque ele não fala em pedir perdão a Deus. E é interessante, irmãos, que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como Deus tem nos perdoado. Mas Deus perdoa aquelas pessoas que vão revelar arrependimento. E parece que não é o caso desse Senhor. Mas notem, irmãos, a ligação. E o que isso tem nos dizer agora, como cristãos, nós que aguardamos a volta de Cristo? Sim, esse texto já se passaram 2000 anos, mais ou menos, em que essas palavras foram ditas. E de repente você pode até ser levado a pensar o seguinte: naquele momento Paulo já estava falando de uma volta iminente de Cristo, mas já se passaram 2000 anos. Mas irmãos, nós não vivemos a fé unicamente porque nós estamos esperando a volta de Cristo, sim, acima de tudo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos viver os valores do reino. Nós precisamos viver como Cristo viveu. Viver a pureza de Cristo. Aliás, se alguém te perguntasse, se alguém te fizesse essa pergunta, o que você faria se você soubesse que Cristo voltaria tal dia? Qual seria a tua resposta? Eu penso, irmãos, pela lógica do Evangelho, que a nossa resposta seria o seguinte: olha, eu não faria nada de diferente, eu faria aquilo que já tenho feito como um cristão. É claro, poderia fazer mais, mas eu procuraria continuar vivendo como eu tenho vivido até aqui. Imagine só se de repente essa pergunta é feita a um cristão e se esse cristão responderia o seguinte: eu perdoaria as pessoas. Então quer dizer que agora você não tem perdoado? Eu me santificaria. Quer dizer que agora você não tem se santificado? Eu deixaria mais as coisas do mundo. Quer dizer que agora você não tem deixado as coisas do mundo? Nós temos aqui, irmãos, uma lógica santa, uma lógica do reino. Por isso esse texto agora está nos fazendo entender que nós como igreja, como noiva que espera o noivo, primeiro, o texto está nos dizendo que nós precisamos cuidar de nossos relacionamentos.
Nós precisamos verdadeiramente amar as pessoas, nós devemos ter compaixão das pessoas, nós devemos exercer o perdão. Nós devemos ser solidários, nós devemos ser pacientes, nós não podemos ser mesquinhos em nossos relacionamentos, nós não podemos ser egoístas em nossos relacionamentos, nós não podemos pensar unicamente em nós mesmos. Aliás, a fé cristã, irmãos, e isso é claro que é uma loucura para esse mundo, mas para nós, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Na fé cristã, nós somos levados, inclusive, a olhar primeiramente a necessidade do outro. Não é esse o amor que a Bíblia nos revela, o amor de Deus, o amor de Cristo, que é um amor altruísta? O amor que leva em consideração primeiro o outro. E é claro, irmãos, que isso é uma libertação, porque não há nada mais terrível do que uma pessoa que só consegue viver para ela mesma. Ela não consegue enxergar o outro. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Por isso que Jesus, ele diz que ele veio nos dar a liberdade do eu, do nosso ego egoísta, carnal, mundano, ambicioso. Por isso, irmãos, nós que estamos aguardando a volta de Cristo, não sabemos o dia. Embora que isso pode ser a qualquer momento, isso pode acontecer hoje, amanhã. Entendendo também que quando nós partimos dessa vida, é como se Jesus voltasse para nós. E nós sabemos que dia vamos morrer. Sabemos que a morte é uma realidade presente. Então nós precisamos viver como esse dia fosse o último dia de nossas vidas. Não de qualquer vida, mas uma vida cristã, uma vida aos pés de Deus, uma vida na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós que aguardamos com expectativa o retorno de Jesus, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar conscientes, lúcidos, que primeiro devemos cuidar de nossos relacionamentos. Você tem cuidado daquelas pessoas que Deus colocou em sua vida, em sua história, seja o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, teus irmãos, irmãos biológicos, irmãos da fé, pessoas que estão conosco no dia a dia, no trabalho, na escola. Nós tratamos bem essas pessoas. Nós tratamos essas pessoas com dignidade. Quando alguém está te servindo, seja ele o dono de uma empresa, um empregado, um funcionário de uma empresa que está te prestando um serviço, que está nos prestando um serviço, nós tratamos bem essas pessoas com amor, com carinho, com respeito. Quando Paulo fala sobre aguardar com expectativa, com lucidez, o retorno de Cristo, ele fala em não sermos tomados pelas discórdias e ciúmes, vícios que têm a ver com os nossos relacionamentos. Por isso, irmãos, a cada dia, como nós já falamos aqui, nós devemos, como servos de Deus, viver a cada dia como fosse o último dia nosso aqui nessa terra. Por isso, a cada dia nós somos
desafiados por Deus, por Jesus Cristo, a viver o seu evangelho de uma forma plena, verdadeira. E nós sabemos que isso não é fácil, porque nós lutamos ainda contra essa natureza carnal, que é egoísta, ambiciosa, invejosa. Mas, irmãos, não estamos sozinhos nessa batalha. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus tem o poder de neutralizar o ímpeto da carne. Até porque Paulo fala aqui, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Mas é interessante também, irmãos, que esse ex-deputado, naquele momento deputado, ele diz o seguinte: olha, se eu soubesse o dia da volta de Cristo, eu queria experimentar todo tipo de droga ilícita, que agora eu não posso experimentar. E é claro, experimenta sim. Eu queria me entregar ao mundo das drogas. O texto fala sobre isso? Fala. Porque aqui a palavra do Senhor diz o seguinte: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras. Bebedeiras. Aliás, tanto o álcool como as drogas têm essa propriedade de tirar a pessoa do seu estado de consciência, fazendo com que essa pessoa se entregue a todo tipo de devassidão, de imoralidade, de coisas terríveis e abomináveis aos olhos de Deus, e coisas que afetam diabolicamente, terrivelmente suas vidas. Suas vidas. Olha só, irmãos, olha só como que nós percebemos essa ligação. E por que essa ligação, irmãos? É porque Paulo está falando aqui o que é o ser humano. Isso é o ser humano, é isso que está dentro do coração humano pecaminoso, decaído. Pecado sempre foi pecado. Pecado é isso aí. Ele pode até tomar algumas formas diferentes com o decorrer da história da humanidade, mas na essência pecado é pecado. Então eu desejaria usar todo tipo de drogas ilícitas que eu não posso ou não devo usar agora. Com isso também, irmãos, a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos aguardar a volta de Cristo com a nossa mente tomada pela consciência cristã. A palavra de Deus está nos dizendo, Paulo está nos dizendo que nós, como igreja, nós que aguardamos o retorno do Senhor, nós devemos aguardar esse retorno de uma forma lúcida. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se embriagar com vinho ou usar as drogas também simbolizam tudo aquilo que tire a nossa razão, afete a nossa lucidez como cristãos. Olha, irmãos, infelizmente, muitas vezes como cristãos, se nós não vigiarmos, nós vivemos como se estivéssemos no mundo da lua. Muitas vezes desorientados, sem ter a consciência de quem somos, o que devemos fazer. Perdidos, alienados. E isso é terrível para a vida de um cristão, porque não é um propósito de Deus. Até porque Paulo aqui está dizendo, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, isto ele está dizendo, vocês sabem, não que conhecem o tempo no sentido do momento exato, mas Paulo está dizendo, porque Paulo tinha ensinado isso. Vocês sabem que Jesus está prestes a voltar.
Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. Olha, despertar do sono, da apatia, da inércia. Nós que aguardamos o retorno de Cristo, você, meu irmão, minha irmã, nós somos desafiados a cada dia a vivermos assim, alertas, como bons soldados de Cristo, e como o próprio Cristo nos ensinou e nos exortou, que nós deveríamos vigiar e orar para não cair em tentação. Mas é tão triste, irmãos, perceber que muitas vezes, como cristãos, nós vivemos assim. Vivemos alienados, despreocupados. Não buscamos conhecer mais a palavra, não buscamos a face de Deus para entender os seus desígnios, os seus propósitos. Não procuramos viver o Evangelho de Cristo. Estamos mais tomados pelas preocupações desta vida que pelo reino de Deus. É como se nós estivéssemos embriagados, é como se nós estivéssemos sob o efeito de uma droga que nos rouba a consciência, que nos rouba a razão, que nos rouba a capacidade de compreender e de viver a nossa vida cristã. É tão triste perceber isso muitas vezes na vida da igreja, irmãos, na vida de pessoas que se dizem cristãs, mas estão assim, vivendo como se nós estivéssemos aqui em um passeio. E nós não estamos em um passeio, nós estamos aqui numa guerra. E essa guerra exige de nós que a cada dia estejamos travando batalhas ferrenhas, que não são fáceis. Nós compreendemos isso, discernimos isso, quando levantamos a cada manhã. Por que nós precisamos orar, irmãos? Por que nós precisamos cultivar a nossa vida devocional? Porque a cada dia nós devemos matar um leão. A cada dia nós somos desafiados a matar um leão. E nós só podemos matar esse leão com as armas corretas, a oração, leitura da palavra, conhecimento da verdade de Deus. Por que tantos cristãos não conseguem viver uma vida vitoriosa, mas uma vida cheia de derrota? Porque não buscam a presença de Deus, porque não buscam o crescimento na palavra. Aliás, ler a palavra, meditar na palavra, jogar o joelho no chão, são exercícios espirituais que têm sido deixados. E é por isso que muitos cristãos não revelam músculos espirituais, mas estão atrofiados espiritualmente, não crescem. As mesmas reclamações, as mesmas meninices, os mesmos vícios, as mesmas lamúrias. Me desculpem aqui, o mesmo mimimi. Nós precisamos andar como alguém que anda a pleno dia, irmãos. Iluminados pelo poder do Senhor, pelo Espírito Santo, através da palavra, tendo consciência do que somos, e o que devemos ser, e o que é esta vida. Como cristãos, irmãos, nós não estamos aqui enganados. Jesus tem gerado em nós consciência do que seja a vida cristã. Nós que aguardamos a volta de Cristo, nós que estamos nessa expectativa, nós devemos cuidar de nossos relacionamentos e, é claro, acima de tudo, o nosso relacionamento com Deus, porque estamos sempre recorrendo ao resumo de toda a palavra de Deus, amar a Deus e amar o semelhante. Vamos cuidar de nossos relacionamentos, cuidar de nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo,
com o seu Santo Espírito, como também cuidar dos nossos relacionamentos interpessoais. Você tem cuidado dos teus relacionamentos? Você tem cuidado do teu relacionamento com Deus e dos teus relacionamentos interpessoais? Mas também, como cristãos que aguardam o retorno de Cristo, nós precisamos aguardar com lucidez, tomados pela consciência cristã, tomados pelo conhecimento do que devemos ser e fazer. Não podemos permitir que a sonolência espiritual tome a nossa vida. Nós não podemos nos ver assim, inertes, como se nada estivesse acontecendo nesse universo. Irmãos, está acontecendo uma revolução nesse universo. Você compreende isso? Está acontecendo uma revolução nesse universo, porque Deus está preparando um povo. Deus tem usado um povo para que a verdade dele se estabeleça na terra, para que o reino dele seja revelado a este mundo, porque um dia ele vai acabar com tudo isso. Nós estamos vivendo essa revolução inigualável e nós precisamos viver com essa consciência e não entorpecidos, mas conscientes. Mas por último, irmãos, aquele cidadão, esse ex-deputado, naquele momento deputado, ele diz que ele queria também, o seu terceiro desejo, ele queria fazer sexo com todos aqueles que quisessem, homens e mulheres. E isso está aqui no texto, irmãos, também. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixamos as coisas do mundo das trevas e revistamos. É como vestir uma roupa e revistamos das armas da luz, as armas do reino, os valores do reino, os desígnios do reino. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem. Irmãos, para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, nós devemos ter a compreensão dos destinatários desta carta. Paulo está escrevendo aos romanos no primeiro século da era cristã. Naquele momento, Roma era a nação mais poderosa do mundo, mas infelizmente a nação mais promíscua, a cultura mais promíscua. Quando nós estudamos a Roma antiga, quando nós estudamos a vida, por exemplo, dos imperadores romanos, irmãos, cada coisa terrível e muita imoralidade, muita promiscuidade. Por isso que lá no Apocalipse, Roma, ela é retratada como a Babilônia, que na verdade uma não deixa de ser igual à outra. Por isso Paulo diz, deixem a imoralidade, a libertinagem, uma vida santa, consagrada, deixando essas coisas terríveis que muitas vezes tentam entrar em nossa casa, através da televisão, através da internet. Vida pura, vida santa. Irmãos, nós que aguardamos com expectativa, e é claro, diferente daquele senhor que naquele momento disse e respondeu a essa pergunta, né? O que você faria se o mundo acabasse amanhã? É interessante, irmãos, porque como cristãos, primeiramente, nós não estamos aguardando o fim do mundo.
Primeiramente, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Amém, irmãos? Isso faz toda a diferença. Para muitos, quando há pelo menos essa ideia, por mais que de repente seja fantasiosa para muitos, mas muitos apenas dizem o seguinte: esse mundo um dia pode acabar. Mas nós, irmãos, nós não estamos aguardando o fim do mundo. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. E é claro que a volta dele vai deflagrar o fim desse mundo, dessa era de coisas. Nós que aguardamos a volta de Cristo com expectativa, com anseio, nós devemos deixar as obras das trevas, precisamos nos revestir das armas da luz, devemos deixar tudo aquilo que não está em harmonia com a santidade, com o reino de Deus, mas nós também devemos a cada dia mortificar os desejos da carne. Aliás, se há algo que nós precisamos pensar como cristãos, estudar como cristãos, nos empenhar como cristãos, é o fato de que, como cristãos, nós precisamos mortificar a nossa carne. Porque nós, como cristãos, nós precisamos desejar que, acima de tudo, o Espírito de Deus prevaleça na nossa vida. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a aguardar o retorno dele dessa forma. E nós percebemos aqui que nós devemos aguardar o retorno de Cristo, buscando o reino dele, a vontade dele. Devemos cuidar de nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus e os nossos relacionamentos interpessoais. Nós precisamos aguardar o retorno de Cristo acordados, lúcidos, conscientes do que somos e o que devemos fazer. E devemos aguardar o retorno de Cristo com uma vida pura, com uma vida de santidade, com uma vida de pureza. E com certeza assim nós estaremos alegrando o coração de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Deus nos fortaleça a igreja. E agora, meu irmão, aí, você, onde estiver, por mais que de repente possa ser um pouco difícil, mas ore e peça a Deus que Deus te ajude a aguardar o retorno do Filho dele dessa forma, com santidade, com consciência, com muito amor. Amor a ele, amor ao próximo. Oramos. Pai, muito obrigado por esta palavra que mais uma vez nos adverte quanto ao retorno do Senhor e como nós devemos aguardar esse retorno. Obrigado, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida e agora vivemos na Tua presença, tomados pelo Teu reino, pela pureza do Teu reino, e isso, Pai, é vida para a nossa vida. Muito obrigado, Pai. E nos ajude a cada dia a viver para a honra e para a glória do Teu nome, sempre mortificando a nossa carne, para que o Espírito Santo prevaleça, para que nós possamos viver na plenitude do Espírito Santo, vivendo um estilo de vida que seja o estilo de vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim vivamos uma vida cristã bonita, abençoada, como também uma vida cristã abençoadora. Porque nós sabemos que fomos levantados por Deus, não unicamente para um dia herdarmos a vida eterna, mas para ser um instrumento, um vaso em suas mãos, enquanto aqui estivermos, abençoando vidas para a honra e para a glória do Senhor. É o que nós desejamos, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Deus é bom, irmãos. Deus é bom, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nós somos os seus filhos, discípulos de Cristo. O Senhor mudou o nosso coração, por isso quando nós lemos uma palavra como esta, essa palavra enche a nossa alma, essa palavra revigora. Revigorou a tua vida? Diga um amém. Diga sim, restaurou, sim, renovou. Amém. A palavra de Deus é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós agradecemos porque isso nos dá sentido à nossa existência. É isso realmente. Isso dá sentido à nossa existência. O teu reino, ó Pai, o Senhor, o teu próprio ser, o ser do teu Filho Jesus e teu Espírito Santo. Irmãos, que Deus nos dê uma semana abençoada. Queremos aqui renovar o aviso. Domingo que vem, dia 13 de setembro, nós estaremos retornando aos cultos presenciais, sempre aos domingos, de 9h30 às 10h30 da manhã. Estamos nos preparando, vamos orar, e que esse retorno seja feito de uma forma abençoada, com ordem, com disciplina, porque nós sabemos que é assim que Deus deseja da nossa parte. Volto aqui a afirmar e a reforçar o aviso. Você que já tem no desejo o coração de retornar, esteja lá estudando o protocolo que está no nosso boletim desse dia, tá? O boletim que saiu essa semana. Está lá o protocolo, como nós devemos nos comportar em nosso retorno. E queremos novamente aqui, irmãos, reafirmar que esse retorno, ele precisa ser feito de uma forma também muito amorosa, no sentido de que cada um tenha liberdade, tanto para voltar, se assim o desejar, como também para não voltar agora, se assim o desejar. Se entender que não é o momento. E como nós falamos pela manhã, nós vamos lidar com isso com muito amor, com muita tranquilidade. Aqueles que não querem e não entendem que não podem voltar agora, vão respeitar aqueles que desejam voltar. E aqueles que desejam voltar agora devem respeitar aqueles que entendem que não é o momento. Até porque nós sabemos que muitos fazem parte do grupo de risco, enfim. Então, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. E onde há liberdade, há paz, há harmonia. Então, nós queremos que tudo seja conduzido assim, na mais perfeita harmonia, com Deus e sua vontade, mas também perfeita harmonia com os nossos irmãos. É assim que a igreja cresce. É assim que a igreja cresce. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê essa compreensão a cada dia. Amém, irmãos? Vamos orar durante a semana. Irmãos, nós vamos estar colocando no WhatsApp uma lista, porque nós precisamos ter uma noção de quem vai desejar participar dos cultos presenciais. Então, a partir de amanhã, nós vamos colocar no nosso WhatsApp, tá? Nós vamos colocar uma lista, até porque os lugares já estão definidos, né? Nós temos mais ou menos uns 60 lugares, embora que nós devemos deixar alguns lugares para, de repente, os visitantes, né? Então, bem provável, é claro que eu vou colocar isso no grupo essa semana, eu não posso ainda falar exatamente, mas é claro que o número de pessoas que vão estar frequentando é um número limitado, tá? Pelos lugares que nós teremos lá em decorrência das restrições, 1,5 m, enfim, tá bom? Então nós vamos colocar no grupo. Vai dar tudo certo, Deus está conosco. Que Deus abençoe a todos. Recebeis a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém.
Que todos tenham uma semana abençoada. Queridos irmãos e irmãs, fiquem na paz.